Glória a Deus. Vamos juntos abrir a palavra do Senhor, fazer uma reflexão aqui. Glória a Deus. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus. Capítulo 21. As pessoas que vão assistir pelas redes sociais, estamos aqui no templo da Assembleia de Deus, Ministério Apologético. Glória a Deus. Mateus capítulo 21. Vamos ler a partir do versículo 28. Estender até o versículo 32. Glória a Deus. Todos acharam? Vamos ler então a santa, bendita e eterna palavra de Deus. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. Dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. Respondendo ele, disse: eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Podemos dizer amém? Amém. Glória a Deus. Muito bem. Uma palavra aqui, irmãos, para nós, vinda do coração de Deus para o nosso coração. Uma parábola que Jesus está proferindo aqui, para trazer algumas lições para os seus discípulos, que serve para nós, né? A palavra discípulo no Novo Testamento é a palavra matetes, significa aprender com seu mestre e colocar em prática. Discípulo, aluno. E o que o Senhor Jesus está falando aqui através de uma parábola é um assunto sobre uma vinha. A vinha na Bíblia ela é muito importante porque é uma plantação de uvas, uma lavoura de uvas. Quando a gente lê o capítulo 5 do livro do profeta Isaías, nós percebemos uma coisa muito interessante sobre as vinhas. Como se fazia uma vinha? Isso é ensinado no capítulo 5 do profeta Isaías. Se escolhia um local, principalmente se fosse um lugar um pouco mais alto, e ali se construía um lagar. O lagar era um local onde se pisava as uvas para se fazer o vinho. Não tinha nada mecânico como é hoje, era tudo de modo artesanal. E depois também ele colocava uma torre de observação, e por último ele cercava com uma cerca viva, que a Bíblia chama de sebe, que quando nós vamos estudar com um pouco mais de detalhe, a gente percebe que uma sebe no mundo espiritual se trata dos anjos que cercam a casa daqueles que são tementes a Deus. E quando uma vinha é construída, ela tem um objetivo, um propósito, é para que se produza frutos, para que se trabalhe nela, para que se possa expandir e possa se
produzir os frutos para depois a pessoa desfrutar daqueles frutos que foi trabalhado arduamente. Então Jesus está se utilizando aqui de uma parábola, e ele traz aqui, irmãos, além da questão da vinha, ele fala de um homem que tinha 2 filhos. Logo nós podemos perceber uma coisa aqui: 2 filhos aqui tipificam 2 tipos de crentes, de pessoas que se denominam cristãos ou que vão à igreja. Duas categorias de filhos. 2 categorias. Porque quando nós olhamos para a igreja assim, ou as grandes igrejas nesse momento, nós podemos pensar que todas as pessoas que estão ali, elas estão equiparadas, ou na mesma prateleira, ou no mesmo patamar de filhos, ou de pessoas que servem a Deus. Entretanto, não é assim que a Bíblia ensina. Então, esse homem, ele tinha 2 filhos, e ele vai chamar o primeiro, e a Bíblia diz que ele dirigiu-se ao primeiro, e disse: filho, vai trabalhar hoje, observe essa palavra hoje, na minha vinha. E o filho respondeu para ele: não quero. Simples assim, né? Observem que o pai não pediu para que ele fosse trabalhar outros dias na vinha. Ele pediu hoje. Hoje, para nós aqui agora, é o domingo, que é considerado no Novo Testamento para o cristianismo o dia do Senhor. E olha como que a igreja está vazia. Olha como que as cadeiras estão vazias. Ele está dizendo: filho, vai hoje trabalhar na minha vinha. E ele diz assim: não quero. Porque o ser humano, graças a Deus, né, é dotado dessa prerrogativa, ou dessa dádiva, chamada livre arbítrio. Eu posso escolher se eu quero ou não, se eu quero servir a Deus ou não, se eu quero vir à igreja ou não. Porque se eu sou obrigado a fazer, significa que isso não é salutar. Deus não quer esse tipo de coisa. Deus não quer que você arraste a pessoa de modo arbitrário e diga: você tem que fazer. Eu já ensinei os irmãos que aceitas fazem assim, mas a igreja não, é voluntário. Você tem que ir atrás da pessoa e ficar de cima dela. Isso não é o que o Evangelho ensina. Você pode visitar uma pessoa, mas não pode ser pegajoso, ficar insistindo com a pessoa, porque a pessoa precisa refletir se ela quer ou não. Tem que ir atrás, tem que visitar, mas a pessoa quer. Isso aqui é para a gente refletir nessa noite, porque se a gente contextualizar esse filho, quando o pai diz para ele assim: vai trabalhar na minha vinha hoje, esse primeiro filho, nós podemos fazer uma alusão aos filhos de hoje modernos, sobretudo aqueles que têm tudo nas suas mãos, que há uma expressão aí fora, filhos de papai, né? Ele tem tudo hoje, tem os seus computadores, seus tablets, tem roupa boa, seu quarto, sua cama, suas cobertas, lençol bom, travesseiro bom. Ele tem tudo que o pai proporciona para ele. Agora, o que o pai está pedindo é para que eu tire hoje, pelo menos, filho, para você trabalhar na nossa vinha, porque tudo que você tem aqui, da onde sai? Aonde é a fonte que te proporciona tudo isso? A vinha. Porque esse homem vive da vinha. E no mundo espiritual, aqui falando da igreja, tudo que nós recebemos de Deus, ou melhor, tudo que nós recebemos é proveniente da onde? De Deus. E a vinha, a igreja é a vinha do Senhor. Como que diz lá em Cantares? Apanhai-me as raposas e as rapozinhas que destroem, devastam a vinha do Senhor. É o tipo da igreja, que o inimigo entra, as raposinhas. Raposas e rapozinhas são tipos, né, que nós acreditamos muito tempo piamente que não existia
tamanho ou classificação de pecado, mas a Bíblia ensina que sim, que existe. As raposinhas são aquelas pequenas coisas que nós acreditamos que não tem nenhum problema, mas que vai roubar a nossa paz e vai nos tirar da direção certa. Pequenas coisas do dia a dia. Mas a vinha, ele está pedindo: vem hoje, filho, vamos hoje, só hoje. Eu disse aqui para os irmãos, semana passada, que os pastores estão desgastados de mandar zap, agora nesses dias da pandemia, para os crentes vir para a igreja. Estão desgastados, não aguentam mais. Essa semana mesmo já mandei zap para pessoas aqui da igreja, eles não estão aqui. Cadê elas? Não vieram. Já mandei zap essa semana, e às vezes quando você fica mandando muito, a pessoa começa a pensar: muito pegajoso, né? Muito pegajoso, eu vou acabar nem indo. E às vezes não vem mesmo, porque você fica mandando zap, pedindo, parece que você está cobrando, que você está pegando no pé da pessoa. Mas é porque o pai, irmãos, ele tem uma visão mais ampla do que o filho. O pastor tem uma visão mais ampla do que as ovelhas. Ele enxerga mais longe, ele sabe que é necessário que a ovelha venha para a vinha pelo menos um dia na semana, para que ela possa estar trabalhando junto, engajado junto, fazendo a obra de Deus juntos, porque a igreja é o melhor lugar de nós estarmos, porque é aqui que nós recebemos as instruções. Não quero, ele disse. Aí a Bíblia diz que depois, versículo 29, depois ele disse que não ia, mas depois ele se arrependeu e foi. Olha que interessante, hein? Eu não quero, mas depois talvez ele foi refletir um pouco e ele se arrependeu. Arrepender-se, presta bem atenção nessa palavra. E foi. E aí o pai vai se dirigir ao segundo filho e vai dizer para ele, de igual modo, para que ele fosse trabalhar na vinha. E ele respondeu e disse: Senhor, eu vou. Mas foi? Não foi. Assim acontece também. Você fala: vai para a igreja hoje? Não, hoje eu estou lá, sem falta. Pode deixar. Como eu já falei para os irmãos aqui, né? Tem uns irmãos, quando eu era pastor lá em Penápolis, às vezes eles sumiam. E aí eu dizia: vai para a igreja, irmão. Aí ele dizia assim para mim: pastor, pode ficar tranquilo. Passou o carnaval agora, eu vou pegar firme. Aí às vezes era tempo de Copa do Mundo. Ele dizia: pode ficar tranquilo, pastor, agora passou a Copa do Mundo, viu? Eu vou estar lá hoje, conta comigo aí, viu? E ele não ia. Então, irmãos, olha aqui os dois tipos as duas classes de pessoas, de filhos, né? Que nós estamos tratando aqui nessa noite. Aí Jesus, na sua imensa sabedoria, inigualável, como ninguém pode ser equiparado com ele, ele vai perguntar para os seus discípulos: qual dos dois vocês acham que fez a vontade do Pai? Se eu perguntar aqui para vocês, o que vocês acham? Quem foi que fez a vontade do Pai? Pensem aí. É o primeiro, né? Porque ele foi? É isso? É porque ele foi, irmãos? É? Ele foi, né? Muito bem. Mas todos nós podemos cair numa armadilha aqui, ou numa pegadinha, porque não é porque ele foi que ele é o que fez a vontade do Pai. Porque o próprio texto está explicando aqui. Porque vir à igreja não basta. Vir aqui à igreja não é suficiente. É muito bom. É ótimo que nós estejamos aqui hoje. É muito bom. Tomara que toda a cidade de Colina viesse aqui ouvir a palavra de Deus. É muito bom. Porque talvez se viesse muito mais gente, alguém pudesse ouvir a palavra e tomar uma decisão. Mas ele não fez a vontade do Pai porque ele foi. Não é isso. Olha o que Jesus ainda vai continuar dizendo no versículo 31, quando ele pergunta qual dos dois. Os discípulos responderam: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo,
que os publicanos, agora irmão, isso aqui é uma coisa emblemática. O que Jesus está falando? Publicanos. Você sabe que meretriz aqui, é que a Bíblia ela é muito erudita, né? Mas meretriz é prostituta aqui, é uma prostituta. Quem são essas pessoas que Jesus está falando? Quem são os publicanos? Os publicanos eram aqueles que trabalhavam no serviço público, cobradores de impostos. A Bíblia fala pelo menos de 2 deles que se converteram. Zaqueu, o chefe deles, que um dia subiu num sicômoro, numa figueira brava, e ficou no meio das folhagens, pensando ele que poderia ocultar-se de Jesus. Mas Jesus foi passando de baixo, parou, olhou para cima e falou: pode descer, Zaqueu, eu já sei que você está aí, hoje me convém pousar lá na sua casa. E a Bíblia fala de um outro, que é esse que escreveu o que nós estamos lendo, Levi, Mateus, né? Que estava lá, era um publicano, estava lá na coletoria de impostos. Jesus vai passando e diz: Mateus, segue-me. E a Bíblia diz que ele abandonou tudo e seguiu a Jesus. E meretrizes que o senhor está falando, não estou entendendo, pastor Mauro. Tem pelo menos 2 delas, que a Bíblia fala. Uma é Maria Madalena, que Jesus expulsou 7 demônios dela, que era uma meretriz. E outra é aquela mulher que entrou na casa de Simão, o pai de Judas Iscariotes, e que ungiu os pés de Jesus, depois enxugou com o cabelo. E Jesus está dizendo: ó, vocês estão equivocados. Então o senhor está dizendo, pastor Mauro, aqui nessa noite, que as prostitutas e os publicanos, publicano aqui não é só porque eles trabalhavam no serviço público, é porque os publicanos tinham fama de serem corruptos. Por isso que a ideia que Jesus está passando aqui é essa. O senhor está dizendo que esse povo vai entrar na frente no céu de muitas pessoas? Não é eu que estou dizendo isso não. Quem está dizendo isso é Jesus, viu? Então, pastor Mauro, não precisa vir para a igreja. Vocês estão por aí, irmãos? Amém. Glória a Deus. Dá para dar um glória aí? Jesus, irmãos, ele complica as coisas, né? Mas depois ele explica. Por isso que não tem ninguém comparado a ele. Glória a Deus. Observem comigo o texto, versículo 32. Porque João veio a vós no caminho de justiça, e não o crestes. Está falando de João Batista. Mas os publicanos e as meretrizes creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois que viram isso, viu? Nem depois que viram a pandemia do coronavírus, nem depois que viram os cataclismos que está acontecendo aí no mundo, nem depois que viram a situação que o mundo está aí fora, a geopolítica, os acontecimentos ao redor do mundo, os rumores de guerra, né? As coisas fora do normal que está acontecendo, muitos não estão crendo nas profecias bíblicas. Mas quem que creu? As meretrizes e os publicanos. Então, irmãos, vocês não me responderam uma pergunta aqui hoje. Por que que esse primeiro filho agradou o pai? Porque foi a vinha? Não, porque ele se arrependeu. O texto está aí, ó. A Bíblia diz que ele se arrependeu e foi. E Jesus está dizendo que as meretrizes e os publicanos se arrependeram. Eles não continuaram sendo mais meretrizes, não continuaram mais sendo publicanos. Mateus, a Bíblia diz que ele abandonou a alfândega na hora. E Zaqueu disse assim: se eu tenho defraudado alguém, eu vou devolver quadruplicado, 4 vezes mais. Se arrependeram. Jesus não está tratando aqui de ir à vinha, Jesus está tratando de arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependimento que não tem nada a ver com remorso, que eu também já ensinei aqui. Remorso é outra coisa, né? Chorar lá no velório, mas só na hora ali, só isso. Isso não é arrependimento. Arrependimento produz mudança, transformação, reflexão, mudança de caminho, mudança de perspectiva, mudança de direção, mudança de mentalidade, transformação do entendimento, como Paulo diz em Romanos 12. É o que aconteceu com essas meretrizes
e com esses publicanos que tiveram suas vidas transformadas. Depois que se encontraram com Jesus, eles entenderam a mensagem que Jesus estava pregando. Então esse aqui que disse, eu vou, mas não foi. Agora vocês perceberam uma coisa, não sei se vocês conseguiram ver. O segundo filho que disse que ia, mas não foi, ele chamou o pai de Senhor. O outro não. Está escrito aí, ó. Versículo 30. Dirigindo-se ao segundo, falou de qual modo? E respondendo ele disse, eu vou, Senhor. E não foi. O primeiro não chamou de Senhor, porque esse Senhor aqui é hipocrisia. Ele está chamando o pai de Senhor por hipocrisia, porque no coração dele, ele já estava sabendo literalmente que ele não queria ir. O outro pelo menos foi sincero, eu não quero. Não, eu vou, pode contar comigo. Mas ele não queria ir. Ele está chamando o pai de Senhor de hipocrisia, porque todas aquelas pessoas que mentem são hipócritas, e ele está sendo hipócrita. Ele mentiu para o pai, porque ele falou que ia, mas não queria ir. Você que é filho nessa noite, nós que somos pais, vamos refletir aqui, porque a Bíblia tem um contraponto, viu, irmãos? Para os filhos e para os pais, existe um contraponto para o marido e para a mulher. Quando você lê o capítulo 5 da carta aos Efésios, existe 3 versículos lá, que dizem que a mulher tem que se submeter ao marido. Quantos que eu falei? 3. Mas tem 9 versículos dizendo que o marido tem que amar a esposa, como Cristo amou a igreja. Viu como que a Bíblia é? Não é para o cidadão, você tem que submeter a mim agora. É o negócio aqui que você tem que ser submissa. Mas tem 9 versículos dizendo que ele tem que amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja. A Bíblia tem o contraponto. A Bíblia tem, e na carta a Tiago, a Bíblia tem como que se deve os patrões tratarem seus funcionários. Mas também na carta aos Efésios, tem como os funcionários devem se submeter aos seus patrões. Na carta aos Efésios também está escrito como que os filhos devem tratar os pais, mas como que os pais também devem tratar os filhos. Tem o contraponto na Bíblia, viu? Sempre. Porque a Bíblia é inerrante, é a palavra de Deus, manual do ser humano. Então não existe parcialidade nas Escrituras. Não existe 2 pesos e 2 medidas. Existe o que nós precisamos. Então quando ele fala Senhor aqui, hipocrisia. Porque o próprio Jesus disse, nem todo que disser Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Em teu nome, Senhor, fiz isso. Quantos religiosos que vão acabar não entrando, e aqueles que eram, num tempo foi prostitutas, publicanos, pessoas que andaram errado, alguns que foram drogados, mas se arrependeram, porque a Bíblia diz que aquele que, lá no livro de Provérbios, aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcançará misericórdia. Está escrito na palavra de Deus. Os religiosos, né? Os religiosos muito legalistas, né? Eles são um pouco complicados. Mas a palavra de Deus nessa noite está falando conosco aqui de uma forma muito clara. Glória a Deus. Ele está pedindo para trabalhar só um dia na vinha dele. Você tem tirado um dia? Só um. Para servir esse Deus? Só um dia, pelo menos. Que é o nosso sábado. Só um dia. Eu não estou falando do sábado que foi ontem, que é o dia da semana. Eu estou falando do Shabat, que a Bíblia ensina, que significa descanso. Que é um dia só que você tem que dedicar para servir a Deus. Isso não foi abolido não, viu? Se te ensinaram para você que foi abolido, é mentira. Eu não estou falando do dia de ontem, porque a Bíblia fala de um sábado que se chama hoje. Está no livro da carta aos Hebreus. E ele está dizendo, filho, vai trabalhar na minha vinha hoje. Hoje. Só hoje. Eu sei que os irmãos trabalham aqui, tem uma semana difícil. Não é fácil morar numa cidade como Colina. Trabalhar, cutrale, usina, acho que é só isso que tem, né? Comércio, alguns trabalham no comércio. Eu sei que não é fácil, mas o que a Bíblia está falando conosco aqui nessa noite, é que nós possamos, pelo menos um dia ir lá, na vinha, diante dele, agradecer, servir, porque tudo que nós temos sai da vinha, vem de Deus.
Deus te capacitou, Deus te deu saúde, Deus te fortaleceu, Deus te deu teu emprego, Deus te deu tua família. Ontem foi falado aqui pela Andréia, quantas pessoas já morreram, e nós, da nossa família até aqui, todos estão vivos, né? Deus preservou, Deus nos guardou, Deus nos deu a condição de levantar hoje, de fazer uma refeição de manhã, outra no almoço, outra à tarde, e alguns não vão fazer uma agora à noite. Deus nos deu a saúde para isso, Deus nos deu um local aqui para a gente sentar, ventilador, estamos aqui adorando esse Deus, somos privilegiados. Tem que usar máscara, pastor, mas nós estamos aqui, somos privilegiados. O Senhor está nos sustentando até aqui esse momento. Tire pelo menos um dia para você estar na vinha dele. Glória a Deus, vale a pena, viu? Sabe que Davi disse, o salmista, ele preferia estar pelo menos um dia na casa do Senhor do que 1000 em outras partes, pelo menos um dia. E ele ainda disse, que o Senhor, que eu possa fazer morada na casa do Senhor, morar lá, porque até o pardal e a andorinha encontrou refúgio na casa do Senhor, e eu encontrei os teus altares, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, é coisa melhor que nós podemos ter, vir aqui hoje, ouvir essa palavra, louvar a Deus, esperar pela semana agora aí, e esperar, não vejo o dia de ter culto. Era assim que a igreja, alguns anos atrás, ela se movia, porque ela era uma igreja que não tinha os recursos que nós temos hoje, mas ela tinha algo que nós não temos: dinamismo, esperança, fé, determinação, vontade de estar na casa do Senhor, ouvindo a palavra de Deus e servindo ao nosso Deus, trabalhar na vinha. Glória a Deus. Então os discípulos pensaram, nós já sabemos, terminando, viu? Nós já sabemos por que esse primeiro filho, ele fez a vontade do pai, porque ele foi lá. Não, porque ele se arrependeu. Eu não sei se tem alguma coisa aí no teu coração nessa noite que precisa de arrependimento. Cada um de nós sabemos, né? Nós fazemos uma análise agora, uma retrospectiva. Tem alguma coisa que você precisa se arrepender? Quem sabe, né? Se fosse para eu fazer, faria tudo diferente. Porque, irmãos, geralmente nós erramos, mas a maioria das vezes nós fazemos de caso pensado, viu? Sabiam? Nós premeditamos para fazer. Nós premeditamos, é de caso pensado. Aí depois não adianta falar assim, agora tem que apoiar, já foi, né? Tem que apoiar, né? É fácil isso, né? Muito fácil. A pessoa erra, faz de novo, e 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 toda vez que ela faz tem que apoiar, porque já foi mesmo, né? Imagina, irmãos, pensem nisso. E todos nós temos alguma coisa que nós podemos arrepender, né? Me arrependi, poderia ter feito diferente. Me arrependi de não ter feito, ou às vezes de ter feito, porque nós fazemos coisas que não é para fazer, e às vezes não fazemos o que é para fazer. Então há um arrependimento que às vezes vem no nosso coração. Pensa aí, irmão, um pouquinho. Enquanto eu vou pregando aqui, você vai pensando, o que você tem aí no teu coração, que você precisa urgentemente se arrepender, para que Deus trabalhe no teu coração, e faça uma grande obra na sua vida, e na vida da tua família, da tua casa. Eu não, eu já estou tudo certinho. Eu sou um super crente, né? Mais espiritual que todo mundo. Eu não preciso. E quando Jesus voltar, ou quando nós morrermos, Ele vai observar essas duas classes de pessoas que frequentam as igrejas. Essas duas aqui, ó. E o que os irmãos acham que Jesus vai fazer, hein? Quem é o que vai herdar o reino de Deus? É o primeiro que se arrependeu, ou o segundo que foi hipócrita? As lições que Jesus ensinou em parábolas são lições que atravessaram os anos e nos ensina grandes lições até hoje, né? Todas as vezes que nós lemos essa palavra,
Se daqui uns dias vocês ouvirem outro pregador falando aqui, ele vai ter outro tipo de princípios. A palavra de Deus, ela está cheia de princípios, de Gênesis a Apocalipse, para nós colocarmos em prática e termos a nossa vida melhorada em todas as áreas. No âmbito emocional, mental, físico, sobretudo espiritual. Lições morais e espirituais aqui nas parábolas. E nós vamos nos deparar com situações a todo momento, lá no trabalho, em qualquer lugar que vocês e eu estivermos, que nós vamos precisar desses princípios para serem aplicados. E se tiver no nosso coração, por isso que a Bíblia diz, né, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Glória a Deus. O que você pensa, irmãos? Nós vamos orar daqui a pouquinho. O que você tem aí no teu coração nessa noite que precisa de arrependimento? Tem alguma coisa ou não tem nada que precisa se arrepender? Porque a primeira coisa para alguém ser salvo, ele precisa se arrepender. O calvinismo não diz isso, ele diz que primeiro tem que ser salvo, para depois se arrepender. É uma linha, um pensamento teológico, né? Calvinismo, vem de Calvino. Mas a linha bíblica, que não é de Calvino, é bíblica. Ela diz o seguinte, que tem que arrepender primeiro para depois ser salvo. É isso que a Bíblia diz. De Gênesis a Apocalipse. Como é que Jesus dizia? Arrependei-vos. João Batista, que ele disse, que ele está citando, quando ele pregava, ele diz, arrependei-vos, quem vos induziu fugir da ira vindoura? O arrependimento é algo imprescindível na vida do ser humano. Só que arrependimento, mais uma vez, ele vem atrelado a mudanças. Eu arrependi de fazer mais não. Igual eu já vi pessoas sendo entrevistadas, estava preso, né? Aí o repórter, por que você está preso? Fazer mais não, agora eu quero servir a Deus, né? Aí o repórter falou para um deles, agora você vai ter tempo. Viu? Quero louvar o Senhor. Você vai ter tempo agora de louvar. Pode ficar tranquilo. Mas e antes, ele não teve esse tempo para ir trabalhar na vinha? E pensando ainda, para terminar, nas comodidades que tem hoje, né, irmãos? Os filhos de hoje, eles querem tudo, né? E alguns têm tudo, outros não, né? Outros têm dificuldades, mas alguns têm tudo. Tudo que eles querem, os pais dão. Eu fui pastor numa cidade, irmãos, e tinha um casal lá, eles frequentavam a igreja. E eram pessoas que estavam sempre na igreja. Eles eram dizimistas fiéis. No dia do culto de missões, esse irmão ele dava uma boa oferta para as missões. Sempre ele fazia isso. E ele tinha uma loja dentro da estação rodoviária. E eu sempre estava lá conversando com ele. Ele é muito agradável, né? Ele tinha 2 filhos. Como esse homem aqui. 2. Um rapaz e uma moça. O rapaz, quando eu chegava lá na rodoviária, os irmãos precisam ver a educação que aquele rapaz me tratava, irmãos.